A moeda única revalorizou-se em relação ao dólar 36%. Isto é, as exportações portuguesas, os produtos portugueses para exportação, ficaram, por efeito meramente cambial, 36% mais caro que os produtos de países que têm a mesma estrutura de produto, idêntica estrutura produtiva e idêntica estrutura de produções, de exportações, como por exemplo a China, a Índia e muitos países asiáticos, que têm as suas moedas ligadas ao dólar. As nossas produções, só por efeito da política monetária, das taxas de juros, ficaram 36% mais. Isto é impossível em 5 anos que haja uma deterioração da nossa competitividade em 36%, é impossível combatê-lo com aumentos de produtividade que ainda por cima não têm existido. O grande problema da moeda única foi ter dado um sinal macroeconómico às empresas para se virarem mais para o mercado interno e menos para o mercado externo. A adaptação à globalização faz, pelo contrário, abrindo a economia para outros mercados, até inclusivamente para outros mercados que não a Europa, porque a Europa hoje, para onde se dirige a maior parte das nossas exportações ainda, é paroquial em termos mundiais. O que nós temos que conquistar é mais mercados. E o sinal para fazermos isso seria justamente o contrário do que fizemos com a adesão ao euro. Nós estamos a exportar excessivamente para aquela que é a área do mundo em menor crescimento. Talvez o Japão esteja também com dificuldades similares. Eu espero que haja a possibilidade de orientação e que, portanto, mercados como a Europa Central e Leste, Estados Unidos, o mundo asiático, o próprio mundo árabe, ganhem aqui outro peso. Porque esse é um dos pontos fracos da economia portuguesa. Os números comprovam o que diz Daniel Bessa. Enquanto a zona euro terá um crescimento, nas previsões da Comissão Europeia, próximo dos 1,8%, a China chegará aos 9%, os Estados Unidos rondarão os 2,7% e mesmo o recessivo Japão somará 2,4%. Globalmente, a economia mundial terá um acréscimo de riqueza de 4,3%. A par deste dado, detecta-se que um dos problemas que mais aflige a economia europeia é o do custo dos salários por comparação aos outros blocos mundiais. No caso português, esse balanço é particularmente grave nos últimos 10 anos, já que a produtividade não acompanhou o crescimento salarial, o que colocou Portugal na perda de capacidade concorrencial da União Europeia há 15. Uma coisa que neste momento não deixa a menor dúvida é que para que o mercado de trabalho responda bem, para que haja possibilidade de aumentos de produtividade e de salários e de emprego, o mercado de trabalho tem que ser muito mais flexível. Quer dizer, por exemplo, as negociações salariais a nível de setor. Quando nós estamos a perceber, e já estamos há muito tempo, que a economia precisa de os níveis de produtividade, mas a produtividade não melhora ao mesmo tempo para toda a gente. Quer dizer, tem que se estimular exatamente as empresas e os trabalhadores que têm mais formação, mais capacidade de inovação, uma série de coisas dessas, que essas sim tornam-se mais rentáveis e devem ter um aumento salarial mais alto. Não é possível cuidar da Europa como uma comunidade, respeitando os povos, apenas olhando a componente económica. E, portanto, há aí grandes desafios. É preciso discussão sobre as questões económicas e, em particular, macroeconómicas, convocar as outras componentes. Como é que conseguimos o equilíbrio com o social, com o ambiental e a partir daí, como é que se definem opções que não sejam destruidoras desse equilíbrio, não é? Que nada disto significa pior situação para os trabalhadores. Eu acho que, pelo contrário, é muito mais estimulante e, no limite, vai ser muito melhor a vida dos trabalhadores se perceberem isto e se aderirem a isto. O que é realmente mau para os trabalhadores é estarem num enquadramento e a exigirem condições de um outro que já não existe. Isso é que não dá. A Europa vive uma situação difícil, portanto, a Europa construiu, digamos, uma situação económica e, mais do que um modo, um nível de vida que são hoje muito difíceis de sustentar. É uma dinâmica nova, há
de confronto, de conflito e que vai provocar movimentações sociais fortíssimas. Eu penso que alguns destes problemas, a resposta vai estar inevitavelmente e, como sempre, na movimentação social. Essas mudanças vão criar aqui áreas de desconforto. É provável que os Estados tenham que recuar um bocadinho em algumas funções. As pessoas vão ser empurradas em maior medida, digamos, para dependerem do emprego que conseguem, do salário, do valor que geram, e menos dependentes, portanto, da área das prestações e das prestações sociais. Portanto, o modelo está sob pressão. O modelo está sob pressão. O Europa Aqui Tão Perto esteve no entreposto do carregado para conhecer melhor alguns dos momentos fundamentais da empresa nos últimos 20 anos. Quando foi a preparação para a entrada no mercado único, em Portugal, há um problema de ajustamento de contexto, em que houve uma crise, uma retração forte na economia, e ficamos sem clientes e fomos para a Espanha a tentar repor o volume de vendas e ganhar margens. Isto foi em 85, 86 e é a forma que nos empurra a trabalhar no mercado ibérico. Nós não temos uma estratégia pan-europeia, não temos uma estratégia ibérica, mas a possibilidade deste alargar de mercados permite às empresas que tenham produtos e processos de o fazer, uma oportunidade que não surge facilmente. No entanto, mesmo com uma estratégia fora de um mercado único europeu, a adesão à União foi fundamental. Levou-nos à consciência de que era necessário criar uma larga equipa de gestão. Isso não era tão claro antes da entrada da Comunidade Europeia, mas depois, sim, nos anos 90 tornou-se muito evidente. E o trabalho que vê hoje é resultado não de um ou dois gestores, mas de uma larga equipa de gestão que tem sabido adaptar-se e qualificar-se quando nem o setor universitário, nem o Estado, nem a administração pública preparou gestores para gerir a cadeia de abastecimento. Portanto, Portugal ainda hoje não tem licenciaturas estruturadas para a área de logística ou da cadeia de abastecimento, quando há países que há 40 anos que têm formações superiores nesta matéria. Nós, em 82, criamos o primeiro centro de formação profissional para motoristas, antes mesmo da entrada na Comunidade Europeia. E entendíamos que essa era a vantagem competitiva, era sermos capazes de ter qualificação para analisar e para trabalhar com multinacionais. Depois do desafio da adesão de Portugal à União Europeia, como foi encarada pelo grupo a introdução da moeda única? O nosso negócio com faturações feitas para outros países que não seja Espanha é menos de 5% do volume de negócios. Daí que o câmbio, propriamente dito, a moeda no contexto de câmbio, não tenha tido um impacto relevante. Teve no contexto das variações que havia entre Portugal e Espanha, isso sim, havia um contexto complexo e a ideia do euro é claramente uma vantagem interessante de simplificação, de operacionalidade e de redução do risco. Simultaneamente a isso veio um fator relevante que foi a baixa das taxas de juros pela credibilidade que o euro tem no mercado internacional. Com ou sem a ajuda do euro, a grande aposta de José Luís Simões é nas pessoas e na competitividade. Portugal precisa de ser mais competitivo. Temos a vantagem de muitos outros, temos as fronteiras mais antigas da Europa e às vezes tenho dificuldade em compreender como há tanta preocupação de vender à China quando não somos capazes de vender na Galiza. E então porquê é que não somos capazes de vender na Galiza? Nós vendemos. Há que ir ao mercado, não copiar o que estamos a fazer